Bem-vindos, amigos, mais uma vez ao nosso curso Compreendendo o Apocalipse. Convido você, pegue sua Bíblia. Estamos estudando o capítulo 12, a mulher, a criança e o dragão. Este capítulo apresenta os atores que desempenharão os papéis principais na batalha final do erro contra a verdade. Estudaremos a mulher, o que representa a mulher, a criança e o dragão. E com isso, já peço para você deixar o seu gostei aqui, o seu like, e continuar estudando a palavra de Deus. Assista esse vídeo até o final. Você não vai se arrepender, porque a revelação é para mim, é para você, para toda a igreja, para todos os cristãos. Vamos para a Bíblia. Apocalipse 12, nós vamos ler os versos de 1 a 6. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Que leitura, não é? Com certeza estamos diante de símbolos. Vamos compreender esses símbolos? Portanto, continue comigo. Então, nós temos uma mulher vestida do sol. Evidentemente que símbolo é esse, que uma mulher não pode se vestir do sol. Ok? Estamos diante de símbolos. Aqui está nos apresentando a história da religião de Deus. Os fiéis de todos os tempos, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento até os nossos dias. Esta mulher vai representar, em última análise, a Igreja de Deus. Muito bom? Vamos analisar esses textos direitinho comigo? Aqui está na tela, você dá uma pausa, dá uma olhadinha, verifica direitinho os textos, mas vamos comigo, vamos estudar cada um desses símbolos aqui. Então, a figura da mulher é usada como símbolo do povo de Deus, a religião de Deus, desde o Éden até o fim dos tempos, até o fim dos tempos. Você vai examinar a Bíblia comigo, uma mulher vestida do sol, tendo uma coroa de 12 estrelas na cabeça, e estando grávida, grita para dar à luz, e aparece um dragão, e no versículo 9 do Apocalipse capítulo 12, identificado como sendo a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Então vamos ao Gênesis, porque a Bíblia, o Apocalipse foi escrito para aqueles que estudam a Bíblia de Gênesis até o Apocalipse. Gênesis no capítulo 3, versos de 1 a 4, você vai perceber desde o início que esse conflito entre a verdade e o erro, ela começou no Éden, aqui na terra. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então observe aqui a presença da serpente, a presença da mulher, falta o filho varão. Então a serpente não fala, ela está sendo usada por Satanás aqui para enganar, para seduzir, para fazer com que a mulher deixasse de ter confiança na palavra de Deus. Se você observar, a serpente começa a insinuar que Deus está escondendo alguma coisa da mulher, que ela deveria se tornar como um Deus e Deus está impedindo de ela alcançar esse sucesso espiritual, essa grandeza espiritual. Mas a mulher já era criada à imagem e semelhança de Deus, ela não precisava mais ser como Deus. No entanto, você vai analisar que enquanto Deus disse, certamente morrereis, a serpente
coloca um não na palavra de Deus. Então o conflito é sempre baseado no que diz a palavra de Deus e o que diz Satanás, como ele distorce a palavra de Deus para levar dúvidas e fazer com que as pessoas percam a confiança no Senhor, perdendo a confiança na palavra, e sejam levados à perdição. Então a serpente seduziu a mulher, enganou a mulher, e ela, por sua vez, apresentando-se diante do marido, do homem, Adão. Adão não foi enganado, Adão foi por vontade própria, ele se deixou levar pelo amor que ele tinha pela mulher e, portanto, abriu a porta para que o pecado entrasse no mundo e o mundo passou a ser administrado por Satanás. Muito triste isso. Como Deus reagiu diante disso? Deus havia feito um plano, que se o homem não passasse nesse teste de fidelidade, de compreensão de sua palavra e de restrita obediência, o homem teria que morrer, mas haveria alguém que pagaria o preço por ele. O homem não morreria naquele instante. Seria adiada a sentença até que o homem pudesse entender o amor de Deus, o projeto de salvação. Então, no capítulo 3 de Gênesis, verso 15, nós lemos: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse jogo de palavras, Deus está se dirigindo à serpente e está se dirigindo à mulher, dizendo para a mulher: porém, inimizade entre a serpente e a mulher, entre o descendente da mulher e os descendentes da serpente. Está escrito, então, que haveria um descendente que apareceria da terra e destruiria a serpente, pisaria a cabeça da serpente, destruiria o líder desse projeto maligno, destruiria Satanás. Então o diabo ouviu muito bem que seu domínio sobre a raça humana estaria sob risco, porque eles teriam alguma forma de lutar, de resistir às suas insinuações, ao pecado. Então, essa é a promessa que foi feita, de um descendente, de alguém que viria para trazer de volta o ser humano ao paraíso. Um plano de salvação, uma mensagem. E, portanto, a mulher sentiu-se grávida dessa mensagem, que é essa mensagem que ela está aguardando e esperando a concretização da promessa. Eva tanto entendeu isso, que no capítulo 4, verso 1, quando lhe nasceu o primeiro filho homem, porque até então só nasciam mulheres, ela imaginou: eis aí o descendente. Colocou o nome de Caim, como que assim eu recebi de Deus a graça de ter esse filho que vai ser o Redentor, o remidor. E na verdade Caim se tornou a descendência da serpente. O mal entrou na terra e Caim se tornou o primeiro homicida, o primeiro fratricida, o primeiro assassino, portanto tendo o caráter e a personalidade de Satanás. A semente da serpente estava iniciando nesse momento. E aí vem o conflito entre os que guardam a verdade da palavra e aqueles que estão querendo distorcer a palavra, vivendo longe de Deus, vivendo longe da sua lei. Então, a mulher, em primeira análise, está representando aqui Eva e a mensagem da salvação de um descendente que viria para resolver o problema do pecado. Isaías, no capítulo 26, versículo 17, pegue sua Bíblia. 26, versículo 17, diz a palavra do Senhor: como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Eis que esta imagem de mulher grávida representa então o povo de Deus, o povo do Antigo Testamento, Israel. E você vai perceber ainda em Isaías 54, versos 5 e 6, que Deus usa a figura, o símbolo de uma mulher para representar o seu povo, que viveu como se estivesse abandonado, sem ninguém no mundo, e ele foi lá, se apiedou, deu banho, ajudou, educou e fez esse povo se achegar a si, tratando como se ele fosse um marido e seu povo uma esposa. Isaías 54, versículos 5 e 6. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, e ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor
Te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Ficou claro para você? Que a mulher representa quem? O povo fiel de Deus e sua mensagem de salvação, sua mensagem de esperança, sua mensagem de que haveria um redentor, haveria um salvador para resolver o problema do pecado. Não é isso? Essa é a mensagem. Qual é a mensagem? A mensagem que começou no Éden, de que Deus tinha um propósito de trazer vida eterna para as suas criaturas. Eles não eram eternos, tinham vida eterna mediante a obediência. Satanás entra, atrapalha o plano, leva o ser humano para o seu lado, trazendo ansiedades, dúvidas com respeito à palavra de Deus. E está na palavra de Deus a solução para esse grande conflito. Efésios capítulo 5, verso 25 e verso 32. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Verso 32. É um lindo conselho, não acha? Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O apóstolo Paulo deixa claro no Novo Testamento a mesma ideia do Antigo Testamento, que a igreja é representada como uma esposa fiel, e o marido é representado como Cristo. Então, a esposa, a mulher, é um símbolo também da igreja. É um símbolo do povo de Deus em todos os tempos. É importante que você entenda isso, meu amado. Por quê? Porque, veja, quando Deus fez o ser humano, ele o fez para a sua honra e sua glória, para que o homem pudesse refletir as grandezas do céu, a imagem e semelhança do seu Criador. Mas isso foi interrompido pela corrupção do gênero humano, que se tornou pecador. Mas a boa notícia, o Evangelho, é que Deus entrou com providência. Nos fez uma promessa de que enviaria um Salvador, um ser que nasceria da mulher, mas não seria corrupto como os demais seres humanos, porque ele não teria pecado. E essa semente, ela esmagaria a cabeça da serpente, o diabo, e daria poder para os fiéis, para vencer essa ilusão do pecado e expulsar também de suas vidas aquele que induz o pecado, ou seja, o diabo. Não é isso? A antiga serpente. E reconduzir os resgatados de volta para o paraíso, recriados conforme a imagem divina. Muito bem. Esse é o texto que nós estamos examinando. Acontece que essa mulher, ela nem sempre foi fiel. A igreja do Senhor nem sempre foi fiel. O povo de Deus nem sempre foi fiel. Em Ezequiel 16, verso 8, nós temos esta imagem terrível de um povo que se deixa seduzir pela idolatria, pelos outros deuses falsos, pela política, pelo mundanismo e, portanto, comete esse adultério espiritual. Ezequiel, verso 18 e verso 14. 16, verso 8 e verso 14. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Deus está dizendo que ele se apaixonou por esse povo. Mas era um povo que estava abandonado. Era um povo sem nome. Era um povo que não era considerado povo. E é importante, ele se aproximou, cobriu com sua veste de salvação e justiça, purificou esse povo e fez uma aliança com esse povo. É o povo de Israel. Verso 14. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Então, o povo de Deus ficou famoso, ficou esperto, inteligente, sábio, tendo leis justas, tendo sabedoria de Deus, e aí esse povo se tornou, então, um nome na terra. Israel. Essa era a igreja de Deus do Antigo Testamento. O que acontece? Verso 30 e verso 32. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu estas coisas, só próprias de meretriz descarada. Foste como a mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe os estranhos. Infelizmente, o povo de Israel, em determinados momentos de sua história, sempre pendeu para o lado da semente de Satanás, querendo copiar o caráter maligno do que o caráter de Deus.
Então, a mulher, o povo de Deus, desde o Antigo Testamento, nem sempre agiu em conformidade com os requisitos éticos do governo do céu. E Deus nunca deixou de buscar, de amar sua igreja, de manter-se fiel à sua aliança que ele fez com o seu povo. Jamais deixou de chamar o seu povo ao conhecimento. Então Deus mesmo, ele não desiste da igreja e ele prometeu que ela vai alcançar essa posição de igreja purificada, justificada, de igreja santa, de igreja que foi lavada e purificada no sangue de Jesus. O próprio Deus assumiu o compromisso, colocou o seu trono sob risco de que ele educaria um povo para ser o seu povo fiel e vai apresentar a si mesmo como igreja pura, como mulher pura, transformada pela graça do Senhor. 2 Coríntios 11, versículo 2, nós temos essa proposta, esse privilégio de sermos objetos do grande amor de Deus e de que ele vai cumprir o seu propósito com a igreja e pela igreja. 11, verso 2, 2 Coríntios, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é o Messias, Cristo. Deu para entender? O plano de Deus é uma igreja pura, é uma igreja santa, é uma igreja que resplandeça com a glória de Deus. E ele vai conseguir isso pelas misericórdias do Senhor Jesus Cristo. A igreja é justificada, a igreja é santificada por Jesus. O que é que significa a lua debaixo dos pés e as 12 estrelas? A lua, as 12 estrelas, você precisa ir para Gênesis 37, verso de 9 a 11. Lá conta a história de José, um dos 12 filhos de Jacó. E esses 12 filhos tinham inveja de José por causa dos sonhos de grandeza que ele possuía. Um dia ele sonhei que o sol, a lua e 12 estrelas se curvavam diante de mim. Jacó então ficou assim espantado e disse: o que significa isso? Significa que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de você? Então você percebe aí que as 11 estrelas, ou 12 com José, representa a transmissão dessa esperança, dessa história da salvação, da vinda de um Messias Salvador, para resolver o problema do pecado, para elevar a igreja à condição de santa, para entregar de volta para Deus, lá para o Jardim do Éden. Então, a transmissão dessa mensagem é como se fosse uma mulher grávida esperando a concretização da promessa, que veio para o povo de Israel, que foi escolhido para isso, para serem os mensageiros de Deus, os missionários de Deus, os depositários dessa sublime verdade. Apocalipse 21, verso 12 e verso 14, também nos diz que as 12 estrelas representam os fundamentos da cidade santa e que nesse fundamento, nas bases da cidade, nós temos uma maravilhosa surpresa, porque as 12 estrelas e essa mulher representa todo o povo fiel de Deus, desde o Antigo Testamento, também no Novo Testamento. Apocalipse 21, verso 12, tinha grande e alta muralha, a cidade, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então a igreja do Antigo Testamento continua, sua semente perpassa a história, até o final da história da terra. Verso 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, do Senhor Jesus. Então é isso. 12 estrelas são os 12 ministros do Antigo Testamento, que guardou a mensagem de salvação, os 12 apóstolos que deu continuidade à missão de Israel, porquanto Israel, nação, Israel hereditário, deixou de praticar ao rejeitar o Messias, e aí a mensagem foi transmitida pela igreja ao mundo. Mas a igreja ela é continuidade de Israel, não é a substituta de Israel, nem está no lugar de Israel. A igreja é o Israel de Deus, composta por judeus, muçulmanos, fiéis pagãos de todas as terras, gentios, que creem em Jesus, no Messias, através da história que foi apresentada primeiro por Israel. E a lua debaixo dos pés.
A lua debaixo dos pés representa a inamovível confiança que a igreja, a mulher, tem em Deus e sua absoluta fé, que Deus jamais esquecerá sua aliança, que Deus jamais esquecerá seu povo e voltará para buscá-lo. Jeremias 31, vamos ler esse texto, verso 35 e 36. 31, verso 35. Assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Sua Bíblia deve estar Jeová ou Javé. É o nome de Deus. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Então a igreja confia que as promessas contidas na palavra de Deus são fiéis, fixas, como é o trono de Deus, como é a palavra de Deus. E a lua representa, então, essa confiança absoluta na palavra de Deus, porque o Salmo 119, 105 também diz, lâmpada para os meus pés é, isso mesmo, a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então a igreja está firmada sobre a palavra de Deus, representada pela lua, a lei de Deus, representada pela lua. E aí, portanto, a igreja, só a igreja de Deus, se ela segue de perto a palavra do Senhor, se guarda a lei de Deus. E o que representa, então, o sol? Salmos 84, verso 11, diz que o sol representa Deus. O Senhor Deus é sol e escudo. A palavra do Senhor diz isso. Então, a igreja está vestida com a glória de Deus, com a justiça de Deus. Ela é salva não pelas obras, ela é salva pela fé no Messias, salva pela graça de Deus. E o que mais? Vê que essa igreja, essa mulher, ela não tem joias, porque tudo que representa de valor material, ela empregou na obra de pregação do Evangelho. Vê que o poder da igreja não está em dinheiro, não está na aparência, está sim na glória que a cerca, e ela é uma igreja de boas obras. Salmo 104, verso 1 e 2 diz que Deus está revestido de glória. Essa é a glória que a igreja tem. Mateus 5,16, o Senhor Jesus Cristo, o mesmo Deus, diz, vós sois a luz do mundo. E que as pessoas vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, a igreja brilha não com luz própria, mas com a luz de Deus, copiando o modelo de Jesus e copiando o modelo que é Deus. Portanto, essa glória, esse brilho são as boas obras, como a igreja aparece no mundo, melhorando o mundo da forma como ela observa a palavra, cumpre a lei de Deus e, portanto, ela ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que linda mensagem, não é? E o que representa as dores de parto? As dores de parto representam os sinais da volta de Jesus. Os sinais. O Senhor Jesus diz em Marcos capítulo 13, nos versos de 5 a 8, que os sinais que representam sua vinda é comparado com as dores de parto de uma mulher que está prestes a dar à luz. Versos 5 a 8. Então Jesus passou a dizer-lhes, vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. E é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. E representa também as dores de parto, a angústia que a própria igreja, em sua liderança saudável, em sua liderança bíblica, tentando que essa igreja produza ao mundo cristãos genuínos, imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo, em Gálatas 4,19, diz, filhos meus, por quem sofro novamente as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. A igreja precisa dar para o mundo homens, mulheres e crianças educados semelhantes a Cristo, com caráter de Cristo. Que sejam amantes da palavra de Deus, amigos de todos e que possa, de alguma maneira, fazer com que esse mundo se torne melhor com sua presença. Não uma igreja que cause divisões, separações, mas uma igreja inclusiva. Uma igreja onde a palavra de Deus é o alimento para o seu povo e onde as pessoas possam se sentir em paz, sabendo que ali está na presença de fiéis servos do Senhor. Onde crianças não corram risco por conta de pedofilias,
onde mulheres, jovens possam ser abraçados sem nenhum tipo de leviandade nesse pensamento, onde as pessoas possam se sentir de fato na presença de Deus, no lugar de esperança. Sua igreja é assim? A sua igreja está firmada como essa mulher pura? Ela tem em Deus a fonte do seu poder e de sua força? Ou sua igreja corre atrás de política? Ou sua igreja corre atrás de quermesses? Sua igreja corre atrás de outras maneiras de ter recursos? A igreja de Deus não lança mão desse recurso. A igreja de Deus lança mão de sua fé na palavra de Deus para fazer com que sua obra cresça, através da fidelidade de seus membros. Por isso que a igreja de Apocalipse 12, ela é uma igreja sem brincos, sem adornos, porque tudo isso foi vendido, foi tirado para poder entregar no altar do Senhor e viver de maneira pura, justificada e grata por ser reconhecida como a esposa do Cordeiro. Amém? Que Deus seja louvado. E aqui, meu amado, nós vemos um símbolo que os fiéis irmãos católicos podem pensar. Não, aqui a Bíblia está descrevendo a Virgem Maria, está descrevendo aqui a Igreja Católica. Meu amado, eu gostaria de falar com você com muito carinho, que você foi enganado, seduzido dessa maneira. Porque muita gente acha que é a Virgem Maria, mas não é. Ela não pode representar Maria pelo fato de que Maria não foi perseguida. O menino Jesus, sim, foi perseguido. E outra, dizem os católicos que Maria foi bem-aventurada até na concepção. Maria não sofreu para dar à luz, ela deu à luz sem dores de parto. Dizem o dogma católico. E aqui no Apocalipse a mulher está gritando de dores, ansiosa para dar à luz. Maria não foi para o deserto. Jesus sim foi para o deserto. E ele passou 40 dias e 40 noites lá. Maria não fugiu por 1260 dias ou 1260 anos, conforme a profecia. Mas a igreja sim teve que fazer isso. E o foco aqui não é Maria, o foco aqui é o menino. É o produto da gravidez do menino. Entendeu? Muita gente interpreta Maria colocando nela um status que ela mesma não reconhece. Ela vê em Deus o seu Salvador, portanto ela é uma pecadora. Maria é como, vou fazer uma comparação muito grotesca, não é com desrespeito a Maria. Nós cremos na bem-aventurada Virgem Maria, no serviço e na representação, modelo que ela é para todas as mulheres, inclusive para a igreja. Mas é como se Maria fosse uma fonte de onde jorra a água. A água jorrada é Jesus e as graças do Evangelho. Mas ao invés das pessoas beberem a água e agradecer pela água, fica agradecendo pela fonte. Fica agradecendo por Maria. Mas tanto ela quanto as graças que vêm é para a gente louvar e agradecer a Deus, não Maria. Então, meu irmão católico, não é Maria aqui, sabe? Mas a história da igreja de Deus. Uma igreja sem nome específico, representada simbolicamente por 4 mulheres especiais na Bíblia. Eva, Israel, Maria e a igreja do Novo Testamento. Eva foi a primeira a receber a promessa. Nasceria uma semente, um varão, que pisaria a cabeça da serpente. Não é Maria que pisa a cabeça da serpente. Não é Maria a redentora. Não é Maria a salvadora. Não foi Maria que venceu Satanás. Foi Cristo na cruz do Calvário. Então você pode perceber que estão passando um evangelho falso para você. Entendeu? Então Eva foi a primeira a receber a mensagem de salvação. Ela ficou nessa esperança como que grávida e tentou, inclusive pela gravidez, resolver o problema. Mas o problema é resolvido por Deus. Depois Israel, através dos patriarcas, dos profetas, veio transmitindo essa mensagem de esperança, até que Maria de Nazaré recebeu a confirmação que ela foi eleita por Deus para dar à luz ao Salvador do mundo, o seu Jesus Cristo, a prometida semente, que foi feita a Eva. Entendeu? E aí, resultado, a igreja do Novo Testamento, a igreja que sobrevive até hoje, essa mesma igreja continua grávida agora para receber o cumprimento final da promessa, a mais gloriosa, a volta de Jesus pela segunda e definitiva vez. A volta de Jesus para buscar seu povo, para buscar sua igreja, na qual você também faz parte.
Você católico, você evangélico, você islã, muçulmano, você de qualquer religião. Todos que creem no Senhor Jesus Cristo, que são salvos pela graça, são membros da fiel igreja do Senhor. Amém? Que Deus lhe abençoe. Com muito carinho, lhe faço, portanto, essa ressalva aqui, que a mulher do Apocalipse 12 não é a Virgem Maria. E também não é a Igreja Católica. Mas uma igreja, uma religião de Deus, que será perseguida grandemente pelo dragão, inclusive pela própria Igreja Católica. Infelizmente, eu preciso dizer isso para que você compreenda que você precisa estudar a palavra de Deus por si mesmo. Vamos lá? Então, quem é o dragão vermelho e o que ele tenta fazer? Apocalipse 12, 9 vai dizer, primeiro no verso 7, que houve uma batalha no céu, onde de um lado havia Miguel e seus anjos, do outro lado o dragão e seus anjos. E eles entraram em conflito e o dragão foi expulso do céu. E a palavra de Deus diz isso aqui, ó, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o acusador de nossos irmãos. Então o dragão aqui é o diabo, reconhecido como antiga serpente porque ele agiu lá no Éden. Não porque serpente conversa, não é? Mas porque ele usou como se fosse um médium, como se fosse um ventríloco, uma serpente, e a fez parecer que conversava com Eva, e a seduziu e a enganou. O grande dragão é o diabo. Ser dragão mostra aqui sua voracidade, sua perversidade, sua violência, e olha que as proporções são terríveis. Um dragão grande, poderoso, violento contra uma mulher grávida. Uma mulher que está prestes a dar à luz. E resultado disso, o que esse dragão fez? O dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Quando é que o dragão agiu assim? O dragão sempre agiu através dos poderes, dos impérios da terra, dos poderes políticos. E usou o Império Romano para atacar o cristianismo, para atacar a Jesus, especialmente quando Jesus nascesse. Você conhece a história de Belém. Quando Jesus nasceu, Herodes, que estava a serviço de Roma, tentou matar Jesus quando ele nascesse. E mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, na tentativa de destruir a semente prometida, que viria destruir a cabeça da serpente. Então usou os soldados romanos, usou Herodes para tentar matar a Jesus, mas ele foi salvo por uma revelação e tiveram que fugir para o Egito. Mas quando Jesus cresceu e iniciou seu ministério de 3 anos, e ele foi crucificado sob ordem de quem? No Império Romano, Pôncio Pilatos. Então o dragão continuou na sua sanha enfurecida de tentar matar o filho varão. E ele foi morto. Porém, a palavra de Deus diz que ele seria o quê? O filho varão foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Jesus Cristo ressuscitou, subiu aos céus. Digo para os meus amados irmãos muçulmanos, vocês foram seduzidos e enganados. Jesus morreu sim na cruz do Calvário. Allah, bendito seja o seu nome, ele não mente. Porque se Allah pegou uma pessoa e fez essa pessoa ter o rosto de Jesus e colocou essa pessoa para morrer no lugar de Jesus, Allah é mentiroso, Allah está se falsificando. Allah está ensinando as pessoas a crer numa mentira. Então nós não cremos que Deus é mentiroso, mas Satanás sim é mentiroso, pai da mentira. Então você precisa estudar melhor a revelação da palavra de Deus. Busque o livro. O livro de Deus é o livro que o Alcorão precisa estar de acordo. Se não estiver, você já sabe o que fazer. Crê no profeta, crê no Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus lhe abençoe. Com muito respeito, estou falando de Muhammad, que a paz esteja sobre ele, mas que ele precisava analisar a palavra de Deus. Mas como ele era analfabeto, ficou ouvindo as histórias de pessoas que, sob a serviço de Satanás, ensinou para ele as coisas erradas, não é? O que o Satanás fez então, depois que perseguiu a igreja? Depois que Jesus foi arrebatado para o céu? O que ele fez? Apocalipse 12, 13 diz que quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Quando é que o dragão foi atirado para a terra? Em 2 momentos importantes. Primeiro, quando houve aquela batalha no céu de Apocalipse 12, versos 7 a 9. Miguel e seus anjos, o arcanjo,
o chefe dos anjos, o criador dos anjos, lutou contra o dragão e o expulsou dos céus. Toda vez que Miguel aparece, é para resolver uma crise que somente na presença de Deus o diabo pode ser submetido. Então o dragão foi submetido e foi vencido e foi expulso do céu. Porém, o que acontece? Muitos anjos ficaram em dúvida, porque Lúcifer, que é o nome de Satanás, ele era um comandante dos anjos. Então, muitos anjos ficaram em dúvida. Será que ele tinha razão? Será que o que ele está falando aqui a respeito de Deus, a respeito da palavra de Deus, a gente tem que confiar mesmo? Então, muita gente ainda ficou com certa simpatia a respeito de Satanás. Até que perceberam sua maneira de agir na terra, enganando as pessoas, levando as pessoas ao pecado, fazendo as pessoas perseguirem a Jesus, finalmente matando o próprio Filho de Deus. Então isso abriu os olhos dos anjos e, portanto, eles perderam aquela simpatia que eles tinham por Satanás. Dessa maneira, ele foi expulso definitivamente do céu, primeiro na rebelião e segundo na cruz do Calvário, quando Jesus o venceu, quando Jesus se entregou pela humanidade, pagando o preço do pecado. Então, é isso aí. E aí, quando ele foi desmascarado, é nisso que ele é jogado ao chão. Certo? Mas tem uma profecia na Bíblia, em Ezequiel 28, que diz que Deus vai fazer com que Satanás seja lançado para a terra e diante dos reis será colocado e as pessoas saberão quem é ele de fato. Um falso, mentiroso, homicida, assassino. Esse é esse dragão. Né? Na descrição que ele tem do Apocalipse, ele tem o quê? Uma cor vermelha, que é a cor de derramamento de sangue, de perseguição e do pecado. Porque Isaías 1,18 diz que o pecado é vermelho como o carmesim. Então Satanás é o originador do pecado. Ele próprio é escravo do pecado. Entendeu? Então o que acontece? O dragão, Satanás, a antiga serpente, ele deseja enganar, seduzir, levar as pessoas a se afastar de Deus, perder a salvação. Deu para entender isso aqui? Vamos lá então. Continuemos a revelação. Então o que acontece? Depois da morte de Jesus, a igreja foi perseguida. Você vê aqui um quadro onde o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Os cristãos foram perseguidos primeiro pelos judeus, depois pelo Império Romano. Pedro, por exemplo, foi morto de cabeça para baixo porque ele não achava digno de morrer crucificado como Jesus, sentindo-se ainda naquela situação de que ele foi um dos que negaram a Cristo, um dos que negou a Cristo durante o momento que ele mais precisou, né? Então Pedro foi crucificado pelo Império Romano. O Império Romano é símbolo, Satanás é símbolo do Império Romano também. Ok? Vamos lá. E aí, mais tarde, o próprio apóstolo Paulo foi decapitado sob o governo de Nero. E foi sempre assim. Satanás, o dragão, usou o Império Romano para perseguir a igreja. Para perseguir a igreja. E durante muito tempo, você vê aqui, mais uma vez, durante muito tempo a igreja foi perseguida. Para onde ela iria durante esse tempo de perseguição? Apocalipse 12:6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Um dia em profecia vale um ano. Você vai ler isso na Bíblia. Onde você vai ler isso na Bíblia? Você vai ler dia valendo ano, vou te mostrar o texto. 1260 dias, cada dia valendo um ano. Nós sabemos que este é um período profético. Eu vou deixar na tela para você perceber na Bíblia de onde é que se faz essa transformação, que um dia vale um ano. Você vai ler textos em Deuteronômio, vai ler textos em Ezequiel, e você vai perceber que em profecia um dia vale um ano. Portanto, 1260 dias foram 1260 anos em que a mulher fugiu para o deserto e durante esse tempo a mulher pura desaparece. E no lugar dela nós temos isso aqui. A mulher pura foge para o deserto durante 1260 anos e no lugar dela aparece uma mulher devassa, também no deserto, que é chamada de Babilônia, a igreja falsa. A igreja que dá origem a toda deformidade de religião, ou apoia as deformidades religiosas de todos os grupos sociais do mundo. Ela dá apoio a isso e, portanto, ela se torna Babilônia, não mais aquela igreja pura. A igreja pura desaparece, é como se ela fosse vencida. É muito triste isso, né? Mas vamos lá. Olha o que acontece.
Quando é que a igreja se torna, então, essa igreja imperfeita, essa igreja impura, essa igreja idólatra, essa igreja cheia de ouro, de prata e embriagada com sangue? Justiniano, imperador romano, ele decretou no ano 533 que o Papa, o bispo de Roma, seria a cabeça, líder de todas as igrejas. E isso se consolidou a partir do ano 538. De 538 em diante, a igreja que ficou em Roma se tornou a igreja imperial, com o nome de igreja Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E com isso ela fez adaptações para se tornar cada vez mais diferente daquela igreja pura, de origem judaica, que guardava o sábado. E agora a igreja passou a desenvolver uma teologia própria, não bíblica. Teologia como, por exemplo, infalibilidade papal. O Papa não erra, ele é uma espécie de Deus divino, de que a Maria nasceu incorrupta, né? Como é que fala? A conceição de Maria, né? A maternidade divina, Maria é mãe de Deus. Diz mais outro dogma, a virgindade perpétua de Maria, Imaculada Conceição, Maria nasceu sem pecado. Portanto, por isso que Jesus nasceu sem pecado, segundo eles. E, finalmente, a Assunção de Maria, o domingo no lugar do sábado. Para quê? Para tirar da igreja a sua origem cristã judaica, mas torná-la apenas uma representação do paganismo modificado. Então, essa igreja, depois, ela passou a perseguir os cristãos. Passou a perseguir. Veja só. Justiniano, no ano 538... assim que ele elevou o Papa como chefe supremo das igrejas cristãs, ele fez um decreto obrigando todos os súditos romanos a se unirem à Igreja Católica. Ou se tornam católicos no prazo de 90 dias, ou deixam o império, tendo seus bens confiscados. E aí todos os pagãos se tornaram católicos, cristãos, entre aspas, para não perder bens, para não perder o favor do imperador, e assim a igreja recebeu os pagãos com suas imagens, com suas idolatrias, e ela não fez nada para poder mudar isso, porque ela queria manter o favor do império. E aí ela se tornou a igreja do império. E todos aqueles que eram contra essas práticas eram perseguidos como hereges pela própria igreja, com uma diferença. Do ano 538 depois de Cristo, com esse edito de Justiniano, começa um período de 1260 anos de supremacia da igreja papal, que terminou em 1798 depois de Cristo com o aprisionamento do Papa Pio VI, que acabou com essa intolerância religiosa, e aí a igreja se torna então uma igreja perseguidora. É terrível essa história, né? Durante 1260 anos, a igreja que deveria ensinar o evangelho se tornou uma igreja perseguidora daqueles que pregavam o evangelho. E com um requinte de perversidade semelhante ao dragão. Porque o Império Romano apenas crucificava aqueles considerados rebeldes. Mas a Igreja Católica, aqueles que ela considerava como herege, ela não só crucificava, mas como ela também queimava, colocava em fogueiras. E a história está retratando isso nesse período chamado de Santa Inquisição. Era como o tribunal realizava o seu santo, sagrado ofício de punir esses cujo crime era apenas de manter a palavra de Deus, de pregar e ensinar a palavra de Deus para o povo. E aí, o que acontece? 1260 anos de perseguição entre as pessoas, os valdenses. Pedro Valdo foi um fiel católico que queria e pediu permissão ao Papa de ensinar o evangelho para as pessoas. No início o Papa aceitou, mas depois, quando percebeu que ele estava pregando doutrinas bíblicas, que eram contrárias aos dogmas católicos, tornou Pedro Valdo um herege. Aí foi perseguido, eles tiveram que ir para as montanhas, para os lugares distantes, deram origem aos valdenses, que saíram pregando a palavra de Deus por todo o mundo. E ali, em vilas inteiras, eles chegavam com pregadores itinerantes e as pessoas ansiosas de ouvir a palavra do Senhor, porque a Bíblia não era pregada pela Igreja Católica. Ela tinha a Bíblia, guardava a Bíblia, protegia a Bíblia dela em latim, mas não permitia que as pessoas a lessem no seu idioma. E, portanto, o povo ficava na ignorância, à mercê de tradições e doutrinas que não tinham nada a ver com a palavra de Deus. Como, por exemplo, rezar para mortos, mortos vão para o inferno, mortos vão para o purgatório, e que o Papa é esse santo, extraordinariamente, uma espécie de ser divino, que manda pessoas para o céu.
e torna eles santos com dias feriados em sua honra e em sua homenagem, né? Você sabe disso. John Hus, também um desses que foi chamado de herege, queimado, destruído, e aí realmente a igreja fez coisas assim que o próprio diabo ficou espantado. Acho que nem o diabo teve essa ideia. Agora nós vamos queimar em nome de Deus, em nome de Jesus, todos aqueles que estão pregando aquilo que é contrário à doutrina da igreja. E foi assim, até que em 1517 a perseguição foi abreviada conforme a promessa de Jesus, que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Então em 1517, um monge católico, Lutero, ele, diante de uma chamada dieta, né, de um grupo de religiosos, católicos e políticos, ele foi examinado, foi julgado como herege, mas ele protestou, porque ele estava sendo julgado por pregar a palavra de Deus, e não as tradições católicas, por denunciar os desmandos de padres e papas que cobravam a salvação do povo de uma forma tão desmedida. Não era dízimo, não era oferta, mas vendia a salvação, vendia perdão. E essas coisas Lutero protestou. Com isso ele foi chamado de protestante, e ao invés de a Igreja Católica aceitar e modificar, os protestantes se separaram e formaram a Igreja Protestante, os luteranos. Só que em 1054, antes disso, a Igreja Católica já havia se dividido. Houve um grande cisma, a Igreja Católica se dividiu em católica ortodoxa e católica romana, cada uma acusando a outra de seita. Incrível, né? Pois bem, vamos lá. Como Deus interviu para proteger sua igreja? Apocalipse 12, verso 15 e 16. Então a serpente, que é o diabo, agora usando a forma de serpente. Por quê? Porque serpente é uma forma de ilusão, é uma forma de sagacidade, é uma forma de enganar com palavras. Então a serpente arrojou da sua boca, tá vendo? Boca, atrás da mulher, que é a igreja, a religião de Cristo, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Essas águas são povos, multidões, nações e línguas. Está no capítulo 17, lá para o verso 15 de Apocalipse. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca contra a mulher. Então a mulher foi perseguida durante 1260 anos, e fugindo de um lugar para outro, para lugares desertos. Foi assim que a terra ajudou a mulher. Cavernas, lugares escondidos, florestas, lugares despovoados. Foi assim que a mulher, a igreja pura, verdadeira, conseguiu escapar e manter a sua doutrina intacta durante 1260 anos. Até que finalmente a Europa ficou assim, completamente difícil de se viver. E eles, buscando liberdade religiosa, tiveram que fugir para o Novo Mundo. E assim os peregrinos chegaram às praias do Novo Mundo dos Estados Unidos, onde fundaram uma terra sem papa e sem rei, sem uma igreja assim dominante, mas com liberdade religiosa para que todos pudessem praticar sua religião conforme sua consciência. E foi ali, nessas terras, que surgiram, então, a igreja de Deus foi trazida de volta. Então, a última tentativa do dragão, Apocalipse 12, 17, de perseguir e destruir a igreja, é isso aqui. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A mulher é a igreja, e ela praticamente foi vencida, porque ela virou católica romana. Mas a semente dela continua, o remanescente dela continua, que são aqueles que têm essas duas características. Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os mandamentos de Deus estão em Êxodo 20. Okay? Os 10 mandamentos da Bíblia. Não os 10 mandamentos da Igreja Católica, que manda guardar domingos e festas. Não, os da Bíblia. Então esses aí não são os remanescentes de Deus. Os remanescentes de Deus são aqueles que guardam a lei de Deus, que está onde? Na Bíblia. Os 10 mandamentos. E eles têm o testemunho de Jesus, que é o dom de profecias, como Apocalipse 19 vai falar isso no verso 10. Ok? Então, meus amados irmãos, meus amigos, o dragão perseguiu a igreja e a igreja de Deus teve que sobreviver escondida. Mas em que ponto da história essa semente, esse remanescente, retornaria? Você lembra que a igreja foi mandada para o deserto? E quando ela retornou de lá, veio modificada. Veio transformada numa mulher que perseguia,
uma igreja intolerante. A igreja verdadeira retornaria após a Reforma Protestante de 1517, após a Revolução Francesa, de 1792, e o Iluminismo. Ou seja, a igreja surgiria após 1844, no final dos 1260 anos de perseguição religiosa que durou de 538 a 1798, com a prisão do Papa. Só depois desse período é que a Igreja de Deus retornaria. Mas havia a igreja luterana, presbiteriana, batista, metodista, havia todas essas boas igrejas na face da terra. Mas todas elas não podem ser consideradas a verdadeira Igreja de Deus, por quê? Porque todas elas ensinam doutrinas que os seus fundadores não aprovam, que são doutrinas antibíblicas, como purgatório, crença de que quem morre vai para o céu, que é espiritismo, crença de que o sábado foi mudado para o domingo em honra da ressurreição de Jesus, o que eles não ensinavam. Essas crenças não são bíblicas, portanto, eles não são o remanescente de Deus. Então, Deus escolheu uma igreja que seria identificada como aqueles que guardam os mandamentos de Deus, fidelidade sobre a palavra. A mulher estava em pé sobre a palavra, a lua, que é a palavra de Deus. E tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Ela teria profeta no meio dela, entendeu? Isso tornaria essa igreja exclusivista? Não. Orgulhosa? Não. Do que eles se orgulhariam? Quais são os motivos que eles têm para se sentir especiais? Porque se uma vez que essa igreja, a remanescente, ela guarda a palavra de Deus e atrai sobre si o ódio do dragão, não seria mais fácil ela agir como as outras igrejas e ter o favor do mundo? Então, o diabo odeia a igreja verdadeira. Ela está perseguindo os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E aí diz a palavra que o dragão para na beira da praia. Ele está esperando um parceiro surgir, retornar, para que possa fazer sua obra final de destruição do povo de Deus. É o próximo estudo que nós vamos ter. Então vamos lá. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, eu bem sei que são verdades contundentes, são verdades que nos deixam assim perplexos. Mas o dragão, o diabo, sempre usou na história a política, a falsa religião, Babilônia, para perseguir aqueles que querem viver de maneira correta com a palavra de Deus. Se você não foi perseguido é porque sua religião não é verdadeira. E perseguição não é o vizinho ficar chateado porque você aumentou o som da sua música evangélica. É perseguido porque você guarda a palavra de Deus. Porque você não come como o mundo come. Porque você não se veste como o mundo se veste. Porque você não age como o mundo age. Porque você não guarda um falso dia de descanso como o mundo guarda, mas o dia que Deus guardou em sua palavra. Então, quero dizer para você, o próximo estudo nosso é uma mensagem para o remanescente, para aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Eles sabem quem são. Essa história vai se repetir e nós estaremos em perigo. Quer saber como? Até o próximo estudo. Deus abençoe. Não se esqueça de deixar o seu comentário, o seu like e de divulgar essa mensagem para os seus parentes, para os seus amigos. Até o próximo. Deus abençoe.